retomar o texto da página 104, página 319. Pode ler, irmão. Entre estes, está falando dos répteis, né, dos animais de carne. Entre estes, tenham as cabrinhas mais internas, aqueles que, ou pela comunhão do sangue, ou pela benevolência ligada a algum favor, são mais próximos. Os outros, porém, não sejam excluídos das cabines mais externas. Então, os répteis e os coisas. Agora vem uma outra categoria, número 5. Tudo isso é a arca do coração humano, né, com relação aos próximos, né? É outro tipo de próximo agora, 105. Coloquemos agora no plano mais alto os homens, isto é, aqueles que, embora no seu desejo de perfeição, não superam a condição humana, todavia não se precipitam na ferocidade dos animais, na volúpia dos animais ou no pecado dos répteis. Também neste grupo, quanto mais alguém nos é próximo por razões de sangue, ou mais querido porque é amigo, ou mais inclinado a distribuir benefícios, tanto mais íntimo seja o seu lugar na morada do coração. Então já subiu aqueles que no seu desejo de perfeição não supera a condição humana. Quer dizer, ainda são imperfeitos, né? Depois, agora o último, número 106. O lugar mais excelso, porém, vai para os pássaros, que, levados pelas asas espirituais das virtudes, acima da condição humana, quanto mais estão perto de Deus, tanto mais nesta arca espiritual deve ficar no alto. Entre estes, aqueles que estão unidos a nós, no docíssimo vínculo da amizade espiritual, sejam escondidos com maior ternura nas partes mais íntimas e secretas do nosso coração. Então não basta para aqui nessa categoria ser amigo, né? Aqui é interessante porque é amizade espiritual e pode ser amigo espiritual aquele que é elevado espiritualmente. Não é qualquer um que pode ser amigo espiritual, aquele que já está muito elevado, né? Vamos. Além disso, há um lugar mais eminente que os outros, onde sente sozinho e sem companheiros o belo Jesus, que é ao mesmo tempo o construtor e o restaurador desta arte espiritual, e colocando em harmonia com sua doçura tudo aquilo que está abaixo dele, comunica a tudo o seu sabor, a sua fragrância, a sua luz, o seu esplendor, e com uma linha reta transporta todo o espaço subjacente no único ambiente da sua caridade. Só ele em todos, só ele antes de todos, se imprime no nosso sentimento e exige o nosso amor, e pede para si, na morada do nosso coração, uma sede não apenas maior. É uma sede, um lugar, né? Não apenas maior, mas mais alta. Não só a mais alta, mas também a mais íntima. Então, o Cristo deve ter prioridade no meu coração e no meu amor, né? Amigos espirituais e depois, o último, o Cristo. Nessas hierarquias, se siga esta regra, permanecendo à vontade de cuidar de todos, já que na nossa presente situação de indigência não passamos a todos, se antepõe o grau superior àquele inferior, e no interior de cada grau nos ocupemos primeiro de quem de nós está mais perto. Então deu regras práticas aqui, né, para a prática da caridade, certo?
Conversa com os inimigos, você não pode se aproximar deles, porque eles vão te abocanhar, então você dá a oração e aquilo que pode beneficiar, aquelas coisas mais genéricas, né? Mas o Cristo deve merecer um amor total, íntegro, né? Está no topo, tá certo? Bom, então ele introduziu aqui o tema da amizade espiritual. Então, a partir do número 7, ele vai entrar nesse tema. Isso, é claro, está mais desenvolvido no próprio Tratado da Amizade Espiritual, né? Que já foi visto aqui na conferência do Padre Estevam. Mas vamos ler 107, página 321. Resta-nos uma só coisa, que o princípio sobre o qual se fundam as nossas distinções nos obriga a tratar. Dissemos, de fato, que a caridade resulte disto, que a mente escolha aquilo que deve. Não seguir a concupiscência, né? Tá certo? As paixões, etc. Você já falou, né? A questão dos afetos, os tipos de afeto, etc. Se mova como convém, e disto tenha proveito de modo apropriado. Da escolha do movimento já falamos suficiente nesta obra. O que se deve escolher, o que a nossa vontade livre escolhe. Vamos. Mas se a escolha é saudável, o movimento é bem perigo. Poderia o proveito ser perverso? Na verdade, no mesmo modo de alcançar aquele que se ama, a intenção pode variar e a avaliação ser vítima da ilusão. De fato, alguém pode, embora a intenção seja reta e o movimento apropriado, buscar a presença daquele que escolhe para disto ter proveito. Mas, neste mesmo proveito, ele pode mudar a direção, variar o movimento e ultrapassar a medida. Portanto, uma vez que apenas ordenamos o próximo segundo graus e métodos diversos, devemos agora dizer se devemos ou podemos aproveitar de todos ou ao menos de algum. Agora, então, quer dizer, antes foi a caridade se expandindo. Agora, de quem eu posso ter um benefício espiritual? Justamente ele vai entrar no tema da amizade espiritual. Deixa eu ver aqui. Sim. E agora, então, vamos para o texto 24, quer dizer, aqui é o número 109 na outra página. Está na página 323. Pode ler. No mais, é um alívio não pequeno para esta vida ter alguém com quem se pode unir em íntimo afeto e no abraço de um amor santo, alguém em quem o teu espírito possa repousar, alguém em quem derramar o teu ânimo, alguém em quem refugiar-se para estar com ele em agradável conversa, cujas palavras são para ti como um canto de consolação entre as tristezas da vida. Alguém que te ofereça o colo docíssimo da amizade, onde tu podes andar seguro no meio das dificuldades deste mundo. Alguém em cujo coração cheio de amor tu podes confiar sem hesitar, sem hesitação, como a ti mesmo, a parte mais secreta dos teus pensamentos. Alguém que com os seus beijos espirituais, como com um bálsamo medicinal, possa fazer transpirar de ti
a febre das ânsias que se tumultua em ti. Alguém que chore contigo nas angústias, se alegre contigo quando as coisas vão bem. Procure respostas junto contigo quando estás em dúvida. Alguém para atrair com os vínculos da caridade no profundo segredo da tua alma, de modo que, embora ausente com o corpo, esteja presente com o espírito, e lá tu possas entreter-te com ele de coração a coração, com tanta maior doçura, quanto mais íntimo for o colóquio, e conversar tu e ele, sozinhos, e enquanto se desliga o barulho do mundo, no sono da paz, no abraço do amor, no beijo da unidade, e flui entre vocês a doçura do Espírito Santo, tu possas repousar-te só com ele, ou melhor, tu possas unir-te e estreitar-te a ele, unindo o teu coração com o seu, de modo que de dois vocês se tornem um. Então aqui o padre Charles fez uma observação, né, que é importante. É um texto que se presta a más interpretações. Se você sai do contexto da busca espiritual, da vida monástica, e diria, como se vivia no século XII, né, o desejo de ter, quer dizer, vamos dizer, uma ajuda espiritual mútua, buscar juntos o mesmo ideal, então está tudo corretamente colocado. Mas se isso se torna, vamos dizer, se isso se deturpa para ser justificativa de carência afetiva ou de outras coisas piores, então não é mais, está muito longe do que está do tema aqui que ele está falando. Aliás, a amizade espiritual, como ele falou antes, é para os pássaros, que eles são muito elevados, que não vão na amizade ter egoísmo, vão querer preencher carências, né, que vão ser, vamos dizer, possessivos, né? Então não se pode misturar as coisas aqui. Se trata de alguma coisa muito elevada, de um nível que não é para qualquer monge, a não ser que ele tenha atingido um certo grau de elevação, de proximidade com Deus. Então é uma coisa que exige. Aí na amizade espiritual, no tratado, ele diz longamente, Santo Teoredo, como é que se pode escolher um amigo, o amigo tem que ser provado, etc., né? Não é assim, eu gosto de alguém, agora é meu amigo espiritual, né? Então não é tão fácil assim, certo? Mas também não se deve dizer que isso nunca pode ocorrer, né? Pode ocorrer, mas exige muita elevação, tá certo? Não pode cair numa coisa fácil. E depois, o Santo Teoredo tinha dito, né? Existe gozar do amor vindo da razão ou do afeto, e da razão e do afeto, que é o mais perfeito, a amizade espiritual, nas duas coisas. É claro que vai predominar a razão. Então a amizade espiritual supõe sempre a comunidade, porque ela não é excludente, ela abre para os outros. Você está na comunidade, está vivendo na comunidade com o seu amigo espiritual, e eles não se isolam da comunidade, né? Isso aí é a macacada, nós temos aqui, nós somos perfeitos. Nós vamos vivendo, nós somos muito elevados já, e os outros são os outros, né? Tá certo? Não é isso. Porque, e agora, para concluir, vamos... Mas vamos ler ainda o 110. Pode ler. Assim, na vida presente, nós podemos aproveitar daqueles que amamos não só com a razão, mas também com o sentimento. É a forma mais perfeita, o amor com a razão e a afeição. E entre estes, sobretudo, daqueles que estão unidos a nós de modo mais familiar e mais estreito com o pacto maravilhoso da amizade.
amizade espiritual. Essa espécie... Aliás, o Santo Eulreda, o texto breviário, vai comentar a amizade de Davi e Jonas, né? Que aparece assim, o Jonas queria todo o bem para Davi, né? Inclusive que ele fosse rei no seu lugar, né? Era capaz de... se sacrificou pelo Davi, né? Correu o risco pelo Davi. Vamos lá. Esta espécie santíssima de caridade, para que não pareça alguém reprovável, mesmo nosso Jesus, que em tudo desceu até nós, em tudo experimentou os nossos mesmos sentimentos, a transformou no modo com o qual manifestou o seu amor. Quando a um, não a todos, concedeu como travesseiro seu peito, como sinal de predileção, para que uma cabeça virginal fosse sustentada pelas flores de um colo virginal, e que os recessos perfumados do tálamo celeste infundissem a fragrância dos ungüentos espirituais num coração virginal, com tanto maior abundância quanto mais próximo se encontrava. Por esta razão, embora o piedosíssimo mestre fosse afeiçoado a todos os discípulos com a doçura de uma caridade suprema, somente a este concedeu a prerrogativa de um nome que indica um afeto mais familiar, pelo qual é chamado discípulo que Jesus amava. Então, aqui, em São Bernardo, todos os gestos de Cristo, aqui está falando, né, o comportamento de Cristo com relação a São João, foram signos sacramentais, quer dizer, sinais que santificam, que nos ajudam a tomar o caminho da santidade. E Santo Eulreda aplica isso à amizade que o Cristo tinha por João. Essa tem um valor, né, sinal sacramental. Porque toda a vida do Cristo, ele assumiu toda a nossa existência. Tudo é o princípio do sacramento. Tudo que foi assumido pelo Verbo encarnado foi também santificado. Certo? Bom. E aí conclui com o texto da página 326. Ele vai falar dos frutos da amizade espiritual. Por isso, se gostas de trocar umas palavras, fale-se dos comportamentos, fale-se das escrituras. Algumas vezes chore-se juntos as misérias desta vida, outras vezes alegrem-se na esperança dos bens futuros, alegrem-se na revelação recíproca dos segredos, partilhe-se o desejo da beata visão de Jesus e dos bens celestes. Se ao contrário, o que às vezes é útil, queremos desmanchar a tensão da alma, relaxando-nos em coisas que contam menos e que, porém, nos alegram. Seja este relaxar-se cheio de decoro, privado de superficialidade, de modo que, embora essas coisas não tenham muito peso de seriedade, não deixem de edificar. Usufruamos uns dos outros na santificação. Então, não pode cair na superficialidade, não pode perder o decoro nesse nível aqui, né? Ele começou com a coisa mais alta, falar das escrituras, chorar junto às misérias da vida, alegrar-se na esperança dos bens futuros, na revelação recíproca dos segredos e das graças recebidas na vida espiritual de cada um, né? Não entrou aqui nem a fofoca, nem a detração, está faltando, né, irmão? Hein? Não pode. Olha, tem que tomar cuidado. Se andam dois, né? Assim, às vezes a gente vê no mosteiro, se dois estão juntos, logo vai ter conversa, né? Se vai ser nesse nível aqui, a gente não sabe, né? Vamos lá. Usufruamos uns dos outros na santificação, para que cada um saiba possuir o seu vaso, isto é, o seu corpo. Na santificação e na honra,
não na paixão do desejo. Usufruamos a justiça, para que no espírito de liberdade saibamos exortar-nos reciprocamente, corrigir-nos reciprocamente, convictos que é melhor receber uma ferida de um amigo que um beijo fraudulento de um inimigo. Está citando provérbio, mas poderia pensar em João, né? Quer dizer, no beijo de Judas, né? Bom, então, esses são os frutos da amizade espiritual, porque aqui o amigo é imagem, não é? O amigo é o espelho do meu encontro com Cristo. Aliás, São Teoreto começa com o tratado da amizade espiritual, quer dizer, eis eu e tu, e que o Cristo seja o terceiro entre nós. Não é? E ele termina dizendo que o afeto transige na afeto, que da amizade com que se ama o amigo se sobe a uma experiência de amor que me ajuda a subir o amor do próprio Cristo. Certo? Então, a amizade espiritual ainda tem essa função de me fazer aprofundar mais no amor de Cristo. Mas aí exigiria todo o estudo da amizade espiritual. Mas assim, ele começa dessa maneira e termina dessa maneira, né? E aqui também eu termino, porque chegou o fim do livro, e fica o convite para os senhores e as senhoras fazerem agora uma leitura, né? Uma Lexio Divina com esse texto do Santo Teoreto, com essa introdução, e acho que ajudaria. Não sei se alguém tem alguma dúvida, discordância, né? Não vale nada, né? Como diz lá na Argentina, não é para nada, né? Tá bom, então estamos liberados. Padre Estevão vai assim aqui. Temos que agradecer por tudo que o Senhor partilhou conosco esses dias.